Temos 18 participantes até agora, subindo. Tem que botar o nome no chat de novo, professor? Sim, se puder me mandar um chat para a segunda etapa, eu agradeço. Tá? Gente, preparamos alguma dúvida na soma de números binários, então, que é o tópico da aula de hoje. Né? Davi agora entrando também, já temos 20. Ô, professor, eu teria uma dúvida. Ah, que bom. Oi, vamos ver. É o seguinte, o exercício passado, por exemplo, a gente tinha um A negado, E, B negado, ou A, E, B. Tá. Isso aí não ficaria zero? Não ficaria zero? É Jason que está perguntando, né? Isso. Jason, não. E esse aí é a definição da porta ou exclusivo. Tu poderia cortar e ficaria zero se fosse assim, ó, A e B, ou A e B tudo negado, uma barra grande no A e B. Quando os negadinhos na A e na B separados, daí uma não é o contrário da outra. Daí isso é a definição da porta ou exclusivo. Então, nesse caso, tu poderias ou deixar assim mesmo, ou colocar o símbolo da porta ou exclusivo, mas em termos de simplificação não muda muito a vida, tá? Tá, beleza. Perfeito, obrigado. Gente, então, revisando de novo, 0 mais 0 em binário é 0, nenhuma novidade, bem intuitivo. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1, bom, aqui está a novidade. 1 mais 1 a gente sabe que é 2, né? Agora, como é que eu vou escrever o 2 aí? Como é que eu escrevo o 2? Dá 0 e vai 1. Então, essa é como a gente faz, tá? 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Aquele 1zinho, como não tem com quem somar, aqui baixa. Se tivesse, somava com outro. E 1 mais 1 mais 1 é 3. Como é que eu escrevo em binário? 3 é o 11. Né? Então, quando eu for somar 1 mais 1 mais 1, eu tenho que botar assim, ó, 1 e vai 1. Porque eu só posso escrever um dígito aqui embaixo. Esse 1 que foi, nesse caso aqui, ele vai baixar e vai ficar aqui e vai acabar dando 3 de qualquer forma. Né? Mas a gente vai usar, digamos, essa sequência lógica para fazer as contas mais complicadas. Né? Aqui nós temos a conta mais complicada, então. Tá? Olha aqui, ó. Porque somar um bit com outro bit é fácil, a gente faz de cabeça. Agora eu quero somar assim, ó. 110 mais 011. Essa conta é fácil porque aqui eu tenho 3 dígitos e aqui eu tenho 3 dígitos. Quando eu for montar a conta, que tem que montar a conta para somar, como a gente faz com o número decimal, né? Eu boto aqui ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. No caso, isso aqui é um número binário, né? Então, a gente vai somar bit a bit. Então, eu gostaria que todos acompanhassem bastante o raciocínio aqui agora. Como é que eu faço? Usando aquelas 4 operações que a gente viu na tela anterior. 0 mais 1. 0 mais 1, professor, é fácil, é 1. Então tá, então a gente bota 1 aqui. Estão vendo, gente? Agora aqui, ó. Quando eu for somar 1 mais 1 aqui, não é tão óbvio. Daí eu tenho que tomar cuidado. Ó. 1 mais 1 é 2. 2 é 1, 0, né? Então, 1 mais 1 eu tenho que sempre botar assim, ó. 0 e vai 1. Vai para a casa seguinte 1. E quando eu for somar aqui, tem 3 dígitos para somar agora. Então, vai dar 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse 1 aqui, daí sim, ó, não tem com quem somar ele está sozinho nessa casa, eu simplesmente desço ele. Está aqui. Né? Então, é assim que se faz. Essa é a soma. Né? A gente soma bit a bit, usando aquelas 4 regrinhas que a gente viu aqui na tela anterior, que é essa aqui que eu estou passando. Essa aqui. Usando essas 4 regrinhas, a gente soma números maiores. Essa é a ideia. Então, repetindo. 0 mais 1 dá 1, tranquilo. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1, porque o 0 aqui não vale nada, não precisa nem somar. Né? Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse 1 não tem que quem somar, eu desço. Agora, tem como a gente conferir se essa conta deu certo, gente? Pergunto para vocês, tem como tirar a prova real, digamos? O que vocês acham?
Eu acho que transformar os dois e ver que número dá. Ah, maravilha, Gabriele. Exatamente. Eu posso converter tudo para decimal e ver se a conta deu certo, né? Então é o que a gente vai fazer, ó. O primeiro número, esse aqui de cima, ele é o número 6, porque é o 4 mais 2, né? Dá 6. Esse número aqui de baixo é o 2 mais 1. Então, eu estou somando o valor posicional, né? É o 3. Então, como eu estou somando, o 6 mais o 3 tem que dar um número 9 de resultado. E eu pergunto para vocês, esse é o número 9? Luciano está entrando agora também. É o número 9. 9. Esse é o 9, né, gente? Por que ele é o 9? Porque é a casa do 8 mais a casa do 1. Então quer dizer que a nossa soma a gente está fazendo correta, ela está dando certo. Tá? Então é isso aí. O Luciano está demorando um pouquinho para entrar, mas entrou agora. Tá, foi lá. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo de somar número binário. Esse exemplo aqui, eu diria que ele é um pouquinho mais difícil, não muito, porque agora eu tenho o primeiro dígito, tem 4 bits. O segundo dígito tem 3 bits. Então, na hora de montar a conta, eu tenho que cuidar para esse 1 aqui ficar na casa desse 0 aqui, ou seja, unidade com unidade. Se eu montar errado, né? Então, tá aqui, ó, esse 1, que é a unidade, que é o último dígito, combina com o último dígito desse. Né? Unidade com unidade. E daí eu processo a conta normal usando aquelas 4 regras, gente. Aliás, esse aqui é o exercício da capa, aquele quando a gente abriu ali a aula, né? Eu trouxe ele para cá para explicar por que dava aquela conta. Que a gente até custou fazer a conta em decimal, né? Como é que é esse número aqui? Ele é o 11 mais o 6, tem que dar o 17. Mas vamos fazer a conta em binário primeiro. Vamos lá. Me ajudem, gente. 1 mais 0 dá 1. E aí, normal, ninguém vai se atrapalhar em 1 mais 0, né? Agora, aqui na segunda coluna, eu tenho 1 mais 1. Daí, cuidado, 1 mais 1 é 2. E 2 em binário é 1, 0. Então, como eu faço 1 mais 1? É 0 e vai 1. Né? Agora, eu vou somar os elementos dessa terceira coluna. Ó. 1 mais 0 mais 1. O 0 não conta, né, gente? Então, 1 mais 1. 1 mais 1, de novo, é o 2. É a mesma coisa. Então, como é que eu vou escrever isso? É 0 e vai 1. O vai 1 sempre vai para a casa seguinte, assim como nos números decimais. E aqui eu tenho 1 mais 1, dá 0 e vai 1. Eu esqueci de botar umzinho aqui. Ó. Esse 1, puf, desce para cá. Ó. Então, o que aconteceu? Deu certinho a conta. Vamos conferir se deu certo essa conta, passando tudo para decimal aí. Ó. 11 mais o 6, aqui é 6 porque é 4 mais 2, dá o nosso 17. Por que 17? Aqui essa casa vale 16, ela tem o peso do valor posicional 16, e essa casa é 1. Então, 1 mais 16 dá o 17. Então, a conta deu certo, fechou, né? Convertendo tudo para decimal, porque decimal a gente sabe fazer, né, gente? O binário é que a gente fica na dúvida ali, pô, será que deu certo essa conta? Tranquilo até aí, minha gente? Sim. Sim. Tá ótimo. Hoje a aula não é tão comprida, mas ela é importante, tá? Então, olha só. Esse terceiro exemplo, que é o último que a gente vai fazer com soma, ele é mais difícil. Eu botei numa escala aqui de gradativa, né? Um fácil, um médio e um pouquinho mais difícil. Oh, mas o que esse tem de difícil? Tem a vírgula, né? E quando eu vou somar número com vírgula e vou montar a conta, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Senão eu erro tudo. A vírgula. É a vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Então, quando vai montar a conta, em vírgula, isso seja em decimal, em qualquer sistema numérico, a vírgula embaixo da vírgula. Né? Porque se eu desloco esse número aqui de baixo mais para lá, a conta sai toda errada, né, gente? Então, vocês viram que sobrou um dígito aqui desse lado e sobrou 2 aqui desse lado. Ó. Mas eu tenho que exatamente posicionar a vírgula embaixo de vírgula. Senão, se eu não fizer isso, não tem conta que dê certo. Né? Então, regra básica. Quando eu somar números com vírgula, é vírgula embaixo de vírgula na hora de montar a conta. E agora vamos fazer a soma. Eu botei os zerinhos aqui em vermelho, gente, porque zero, o famoso zero à esquerda, não vale nada. Então, eu posso botar.
E o zero, que é depois da vírgula, quando eu boto, ele nunca vale nada. Então, eu botei só para preencher a casa, para poder fazer a soma. Né? E agora vamos fazer a soma, então. Eu queria que todos vocês acompanhassem bem aí essa soma. Tá? Vamos ver, então. 1 mais 0. Dá 1, né? Está aqui embaixo. Tranquilo, nenhuma novidade. 1 mais 1. É o 2, né? Então, 1 mais 1 dá o 0 e vai 1. Aqui, de novo, né? Quando eu vou somar essa terceira coluna aqui agora, eu tenho 1 mais 1, né, gente? 1 mais 1 de novo, é aquele 2, né? Que se repete toda hora. Dá 0 e vai 1. Quando esse 1 foi aqui, eu tenho 1 mais 0 mais 0. Quanto que é 1 mais 0 mais 0, gente? Me ajudem. 1. É 1, né? Então, fica aqui embaixo. Não vai nada para outra casa aqui. E aqui na última casa eu tenho 1 mais 0 e dá 1. O cuidado aqui do resultado é que também é tudo vírgula embaixo de vírgula. Né? Então, onde é que fica a vírgula no resultado? Tem que ter vírgula. Fica embaixo da vírgula ali, ó, vírgula embaixo de vírgula. Todas as vírgulas alinhadas. Então, a vírgula eu vou botar aqui. Né? Se eu botar a vírgula aqui ou aqui, fica a conta toda errada, né, gente? Agora vamos... Já está aparecendo os decimais equivalentes a esses números para a gente saber se fez a conta certa ou, como alguém gosta de falar aí, eu vou tirar a prova real, né, para ver se fez certo a conta. Porque, a princípio, a gente olha aqueles números em binário, ele não sabe se está certo ou errado, né? Eu sei fazer a conta ali agora. Se deu certo mesmo, no fim está sempre uma dúvida, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos converter esse número aqui para decimal. Então, essa casa aqui é a casa das unidades, vale 1, essa vale 2, essa vale 4. Então, de número inteiro, eu tenho 4. E depois da vírgula, vai dividindo por 2 as casas, né? Essa vale 1, essa vale 0,5 e essa vale 0,25. Então, 0,5 mais 0,25 dá quanto? 0,75, né? Ó, 0,75. Então, dá 4,75 esse número aqui. E esse número aqui vale quanto? Vale 1, que está na casa do 1 aqui, e essa casa é do 0,5. Então, é 1,5 em decimal esse número. Se eu somar 4,75 com 1,5, dá exatamente os 6,25. Então, quer dizer que a nossa conta está certa. A gente sabe somar número binário. Né? Então, isso é ótimo. Tranquilo até aí, gente? Aí a gente encerra a parte da soma. Tranquilo. Tranquilo. Tá ótimo. Tranquilo também. Tá, então, obrigado aí pelo retorno. Agora nós vamos entrar na subtração. Na subtração sempre é mais difícil, né? Ela, às vezes não é tão intuitiva. E na subtração aparece aquela figura do empresta um, né? Às vezes não dá para fazer a subtração, a gente tem que pedir um emprestado para o vizinho. Estão lembrados disso? Né? Então, por exemplo, Sim. no exemplo aqui eu estou fazendo 75 decimal menos 18. Uma conta normal em decimal, não, nem precisava estar explicando. Mas eu quero explicar porque eu quero explicar a coisa do empresta 1. Olha só, quando eu monto a continha 75 menos 18, o que acontece? Eu vou fazer 5 menos 8 e não dá para subtrair 8 de 5. Né? 5 menos 8 não dá para fazer. Então, como é que a gente faz? Qual é a regra? Eu peço um emprestado para o vizinho. Então, esse 7 aqui, que é rico, né? Ele empresta umzinho para o 5. Esse umzinho do 7, quando vai para cá, fica valendo 15. 15 menos 8 dá quanto? 7, né? 15 menos 8 vale 7. Até aí, nenhuma novidade. Como o 7 emprestou 1 para o vizinho, ele vale 6, né, gente? O valor dele agora virou 6, porque ele emprestou 1. 6 menos 1, 5. Então, o cuidado que eu estou mostrando aqui, por isso a gente está mostrando aí os números decimais, é só para frisar a questão do empréstimo, do empresta 1, né? Ou em eletrônica digital a gente chama vem 1 também, né? Então, a gente pode usar empresta 1, vem 1, né? Então, nomes que a gente usa para esse umzinho aqui, que migrou do 7 lá para o 5. O 5 acabou virando 15 e o 7 acabou virando 6. Tranquilo até aí nos números decimais da subtração, gente? Sim.
Gabriele, tranquilo? Clayton também, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá ótimo, então. Vitor Hugo, como é que tá a coisa aí, Vitor? Tá acompanhando? Bruno? Camila tá quietinha hoje, Camila? Tá tudo certo? Hoje tá fácil a coisa? Tá tudo certo. Tava na correria hoje, na função da monitoria antes da aula. Ah, bacana. Hoje tu te apresentasse ali como na monitoria, né? Parabéns aí. Isso. É um trabalho muito bacana. Mudaram ali algumas regrinhas que a gente vai passar direitinho para vocês hoje, em função de limitações do sistema, né? Mas tranquilo, a gente vai fazendo a coisa. Tá bom. Gente, obrigado, Camila. Gente, aqui, ó, na subtração também a gente tem 4 regras e também são fáceis, mas tem que ver essas regras, porque se eu não souber essas 4, eu não vou saber subtrair números binários, né? Então, algumas são muito fáceis, outras tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Vamos para as fáceis. A gente começa com as fáceis, né? 0 menos 0. 0 menos 0, tá, é 0, não tinha nada, tirei 0, ficou 0. Ok, ninguém vai se atrapalhar nesse negócio aí. É uma das 4 regras que a gente precisa saber. A segunda regra que a gente precisa saber é 1 menos 0. Eu tenho 1, não tiro nada, dá 1. 1 menos 0 é 1, ok? Muito intuitivo, muito tranquilo. A terceira também é tranquila. Eu tenho 1, tiro 1, fico sem nada. Tá tranquilo, ok? Ninguém vai se atrapalhar com essas 3 aí. Talvez alguém pudesse se atrapalhar com essa última aqui, ó. Mas sabendo que dá para pedir emprestado para Deus, para o infinito, a gente não se atrapalha. Então a conta é assim, ó, 0 menos 1. A 0 é menor que 1, então não posso fazer menos. Então a regrinha matemática ali, quando a gente aprende a fazer essas contas, diz que tem que pedir emprestado. Não dá para ficar com vergonha e pede emprestado. Aqui não tem vizinho, né, gente? Por isso que eu brinquei, estou pedindo emprestado para Deus, né? Então, esse 0 não dá para fazer 0 menos 1. Então eu peço 1 emprestado para o vizinho. Quando esse 1zinho aqui tiver emprestado, esse número agora ele vale a quantidade 2, porque 2 é 1 0, 1 0 é o 2, né? Então vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, essa continha aqui é a única que é diferente, que não é tão intuitiva e que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, quando a conta não dá para fazer, eu sou obrigado a pedir emprestado. Então, vai ficar dessa forma aí, tá? Eu tenho que usar a questão do empresta 1 ou do vem 1, que é a mesma coisa. Então, fazendo uma conta agora de verdade, gente. Fazendo a conta de verdade aí, usando aquelas 4 regrinhas. Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero fazer 1, 0, 1, binário, menos 1, 1, binário. É essa conta que eu quero fazer. Então, como é que começa a coisa? Primeiro, eu tenho que montar a conta. Eu vou montar a conta, né? Aí faltou um espaço aqui. Quando eu montar a conta, eu vou botar unidade embaixo de unidade, né? Então, o que vai ficar sobrando é aqui desse lado, ó, né? Então, vai ficar o 101 menos o 11. Claro que a gente, olhando o número aqui, já consegue traduzir direto aí para o decimal, porque os números são pequenininhos. Não sei se vocês concordam comigo. Esse aqui é o número 5, esse é o número 3. Então, 5 menos 3 teria que dar 2, né? E deu 2 aqui embaixo. Mas o que a gente quer não é fazer essa conversão para decimal, né? O que a gente quer, de fato, é subtrair em binário, usando as regras do binário. O decimal a gente usa para fazer a conferência para ver se deu certo, né? Então, vamos lá. Montando a conta certinho, que é o primeiro passo, porque se eu montar errado, dá tudo errado. Então, montei a conta. 1 menos 1, 0. Ok? Não tem novidade. 1 menos 1 é 0. Agora aqui eu entro naquele caso que eu falei para vocês que não é tão óbvio. 0 menos 1. Não dá para fazer 0 menos 1. O 0 tem que ser humilde e pedir emprestado para o vizinho. Então ele pediu emprestado umzinho para o vizinho. O vizinho, coitado, era o 1. Ó, e ele emprestou o único 1 que ele tinha. Então esse vizinho vai ficar valendo 0. Porque ele emprestou o 1 que ele tinha. Quando esse 1 aqui empresta 1 que ele tinha para o vizinho, o conjunto desse número aqui, 1, 0, ele equivale à quantidade 2, né? Porque esse é o número 2 em binário. Então, 2 menos 1 dá 1. E esse 1 aqui que emprestou para o outro ficou sem nada. Então, ficou 0. 0 menos nada, 0. Então, essa é a conta.
Então, o que a gente quer frisar aqui é o raciocínio em binário. O decimal a gente usa só para fazer a conferência, e aí está a conferência dessa conta que a gente acabou de fazer, e que a gente já tinha traduzido de cabeça, né, gente? Ó, 5 menos 3 deu 2. Maravilha. Alguma pergunta aí? Não? Por enquanto, não. Por enquanto está tranquilo? Fabrício, está tranquilo? Jason, como é que está a coisa? Tudo tranquilo. Gilfran também? Luciano, que entrou agora um pouquinho depois, está acompanhando, Luciano? Está tranquilo? Tranquilo, um pouquinho atrasado aí, mas tá dando para acompanhar legal. Para acompanhar, então tá. A gente está gravando, o linkzinho a gente já disponibilizou no final da aula. Vão ter 2 links, o link da revisão e o link da aula. E de novo, quem não mandou um chatzinho aí, pode me mandar um chatzinho, botando o seu nome completo para considerar na frequência. Tá? Vai nos 3 pontinhos lá, na parte inferior da tela, e bota chat. E daí escreve o nome completo e me manda. Daí já fica gravada a chamada. Então, gente, aqui tá. Essa conta já fizemos, é o exemplo número 1 da subtração. Vamos para o exemplo número 2. O exemplo número 2, ele parece mais simples ainda, né? Olha aqui, ó. Eu quero fazer o número binário 100 menos 1. Né? Então, a primeira questão primordial. Tem que montar a conta certa. Se montar a conta errada, não adianta mais nada. Daí já erra tudo. Né? Então, quando eu botar esse 1 aqui, eu tenho que cuidar para esse 1, que é a unidade, estar colidindo com a unidade desse número. Ou seja, a gente ancora tudo sempre pela direita. Né? Tá? Se esse 1 aqui eu botasse, por exemplo, aqui, ó, tá, já deu tudo errado. Não precisa nem seguir a conta. Não? Então, essa é a armação da conta. Tá? Então, primeiro monta a conta certinho. Depois, que é a unidade embaixo de unidade. E o único cuidado que eu tenho que ter é o cuidado quando eu tenho que pedir emprestado. Vem 1. Né? Nesse caso, eu vou precisar pedir emprestado, gente, porque olha aqui, ó, 0 menos 1 não dá para fazer. Como é que eu vou fazer 0 menos 1? Eu vou ter que pedir emprestado. Vocês concordam comigo? Só que essa conta ela tem um problema. O meu vizinho é pobre, gente. Olha aqui, ó, eu vou pedir o 0, vai pedir emprestado, esse aqui também é 0. Ferrou, né? Mas, então, qual seria a solução aí para essa conta? Eu tenho que pedir... Pede pro outro numeral. Oi? Desculpe. Eu não ouvi direito. Baixa na porta do outro vizinho lá. Isso aí. O vizinho rico, que é o terceiro aqui, esse... O que fez empréstimo, né? É isso aí, faz empréstimo. Esse vizinho aqui, então, que é o rico, né? Ele empresta para esse. E esse empresta para esse. Então, é um tal de empresta. A mesma coisa com os números decimais, né? Mesma coisa. Se eu fizer assim, ó, pensem no número decimal. 1000 menos 1. Pô, 1000 menos 1, se eu for fazer... Claro, a gente sabe que dá 999. Mas se eu for fazer a continha no papel ali, eu vou ter que... Aquele 0 último lá vai ter que pedir para todo mundo, né? Então, mostrando aqui como é que fica. Esse 0 aqui, menos 1, o 0 pediu emprestado para o vizinho. Quando ele pede emprestado para o vizinho, esse 1zinho aqui faz com que o 0 fique valendo 2. E daí fica 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Até aí tudo bem. Né? Agora, esse raciocínio que é importante. Esse 0 aqui, para emprestar para o vizinho, ele teve que antes pedir emprestado para esse 1. Então, esse 1 emprestou o 1 dele para esse aqui, para esse número do meio, que ficou valendo 2. Mas esse número do meio, que vale 2, ele emprestou 1 para aqui para o vizinho. Então, ele ainda não vale mais 2. Ele vale 1. Então, vai ficar 1 menos 0, 1. Né? E esse 1 aqui emprestou o único 1 que ele tinha. Então, vai ficar 0 menos 0 dá 0. Né? Então, essa é a conta. É o pede emprestado. Não entendi por que fica valendo 2. Tá, então... Também não peguei. Não, assim, ó, sempre que o 0 pede emprestado, fica valendo 2. Porque por definição, 0 é o número 2. Como é que representa o número 2 em binário? Não é 0? Ah, entendi agora. O número 2 em binário é 0. Né?
Então, esse 0 aqui, eu tenho que fazer 0 menos 1. Não consigo fazer porque eu não consigo subtrair número menor de número maior. Então, qual é a regra? Quando eu não consigo subtrair, pede emprestado. Quando pedir emprestado, ele vai emprestar sempre 1. É 1 que empresta, né? Então, gente, olha aqui, ó. Emprestou 1, ficou 2. 2 menos 1, 1. Esse cara aqui pediu para o vizinho também 1. Daí ficou valendo 2. 1, 0 é 2. Né? 2, como emprestou 1 para o vizinho, ele vale 1. Esse 1 baixa. E esse que emprestou para todo mundo não vale mais nada. Vamos conferir a conta se está certa? Ó, esse número aqui, se passar para decimal, é o número 4. Essa casa vale 1, essa vale 2, essa vale 4. Então, esse é o número 4. Esse número aqui é o número 1. Tanto em binário, quanto em decimal, quanto octal, quanto decimal. 1 é 1 em qualquer sistema numérico. Né? Então, é 1. Então, o que eu estou fazendo? 4 menos 1. Eu tinha obtido lá na subtração essa resposta. Essa resposta não é justo o número 3? Ó. 1 mais 2. Então, maravilha. Tranquilo, gente? Assimilando, tem que praticar isso. Isso, mas essa é a questão do pedir emprestado, que nos números decimais a gente faz igualzinho, né? Igual, não tem diferença dos números decimais. Mas, claro, a gente já não está com essa prática nem de fazer com os decimais, porque a gente faz ou de cabeça com a calculadora, né? A gente agora mudando o assunto. O assunto é o seguinte, eu tinha falado para vocês que a máquina não faz a subtração, ela não sabe fazer subtração. Certo? Não sabe. Então, ela vai usar um artifício para fazer a subtração. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu quero fazer 20 menos 3. Como é que a máquina vai fazer isso? Ela vai fazer quase a mesma coisa, mas vai dar diferença no que eu quero explicar. Ela vai fazer assim, ó, 20 mais o número 3 negativo. Então, ela vai fazer uma adição, que é só o que ela sabe fazer, a máquina digital só sabe fazer adição, né? Ela vai fazer uma adição do 20 com o número menos 3. No frigir dos ovos dá tudo a mesma coisa. Só que agora eu tenho que aprender como é que eu represento em binário o número menos 3. Porque a gente sabe até agora representar os números binários positivos. Mas como é que eu represento o número binário negativo? Né? O Wagner está entrando aí também agora. Wagner com W. Então, gente, a ideia é essa. A subtração a máquina não sabe fazer. Então, ela usa um artifício de somar o número com o negativo dele. E vai dar, na prática, a mesma coisa. Vai dar o 17, né? Agora, a dúvida que fica. Como é que eu represento o número negativo menos 3? Então, tem uma regra para representar números negativos, tá? Vamos representar o número 8 negativo. Eu quero mostrar para vocês como é que representa o número 8. O número 8, primeira coisa, eu passo ele para binário. Tá? Só que eu não quero 8, eu quero menos 8. Eu quero representar. Ó, então, como se representa o número menos 8 em binário? Primeira coisa, eu faço a representação do número 8 positivo. Tá? E depois eu sigo esses dois passos aqui. Ó. Primeiro passo, eu inverto todo o número 8 positivo. O que é inverter? O que é 0 fica 1 e o que é 1 fica 0. E depois, por último, eu somo o 1. E daí eu já tenho o número 8 negativo. Então, vamos de novo. Eu tenho o número 8 negativo e quero representar em binário. Primeira coisa, represento o número 8 positivo em binário. Deu isso aqui, ó. Depois eu inverto todos os bits. O que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1. E depois eu somo 1. Se eu fizer isso, eu estou representando o número 8 negativo. Vamos ver então a conta. Está aqui a conta. Quero representar o número 8 negativo. Represento o número 8 positivo. Até aí tranquilo, né? É 4, 2... Desculpe. 8, 4, 2, 1. Marquei a casa 8, esse é o 8 positivo. Inverto todos os bits. Ó. Esse era 1, vira 0. Esse era 0, vira 1. Inverte tudo. Isso é regra. Ó. Inverte todos os bits. Inverti. Ó. Dá para ver que inverteu tudo, né, gente? Isso? Sim. E daí eu somo 1. Quando eu somar o 1, acompanhe a soma. 1 mais 1 dá quanto? Quanto é que é 1 mais 1? Dá 0. Tá zero. E vai 1. Tá bom. E vai 1. E quanto que é 1 mais 1 de novo? Por que dá 0? Não era para dar 1? 0. E vai 1. 1 mais 1 de novo. 1 mais 1 é 2, né?
Então, Ah, entendi. é Entendi. 1 mais 1. 1 mais 1 é 0. Então, 1 mais 1 é 1 que subiu mais esse. 1 mais 1 dá 0. E vai. Agora é soma. É soma agora. E esse 1 que foi aqui para cima, ele vai somar com 0 embaixo. Então, o que que acontece? Esse é a representação do número 8 negativo que deu igual. Viram que deu igual? O número 8 positivo e o número 8 negativo deu a mesma representação. Só que quando eu represento o número negativo, gente, a casa do bit mais significativa, que é essa aqui, ela não tem valor posicional. Ela só serve para dizer que o número é negativo. Então, quando eu marco com 1 a casa maior do número negativo, eu só estou dizendo que o número é negativo. Aquele 1 não tem valor de posição. Então, essa, acreditem ou não, é a representação do número negativo. Tá? Nesse caso, deu igual. Agora vamos ver outros exemplos que não dá igual. Então, a regra é a seguinte. Quero representar um número negativo. Primeiro, eu represento ele em binário positivo. Depois, eu inverto todos os bits e depois eu somo 1. Pronto, está feito. É a receita de bolo. 3 passos. Tá, mas vai dar a mesma representação do que ele positivo. Eu não entendi a diferença. Se eu olhar 1000 ali, é 8. O que difere ele ser positivo ou negativo? Isso, a tua representação é muito pertinente. Quando eu estou lá na linguagem C e eu tenho que definir uma variável, eu defino uma variável int A, por exemplo. É uma variável inteira A. Tá? Agora, uma variável inteira, ela só pode representar números positivos. Quando eu quero que ela representa números positivos e negativos, aliás, a variável inteira. Quando eu quero representar só números positivos, eu boto um nomezinho na frente da variável que é unsigned. Unsigned int. E daí o que acontece? A memória lá do computador, ela vai reservar o bit mais significativo para dizer o sinal do número. E daí, esse bit aqui, que por coincidência deu igual a esse, mas foi só coincidência, ele já não vale mais valor posicional. Ele só está aqui para indicar que o número é negativo, só isso. Tá? Então, na verdade, o número negativo, quando ele é representado, ele tem uma outra forma para a máquina, porque quando eu vou representar na máquina o número negativo, eu tenho que dizer para a máquina, olha, esse número é com sinal. E daí ela já vai entender tudo de uma outra forma. Tá? Então, é assim, ó, gente, quando eu estou representando um número binário negativo, sempre o bit que está mais à esquerda, que a gente chama do bit mais significativo, ou MSB, More Significant Bit, esse número vai indicar o sinal. Se esse número for 0, quer dizer que o número é positivo. Se esse númerozinho for 1, quer dizer que o número é negativo. E essa casa não tem valor posicional. O valor posicional e o número vão vir aqui, ó, depois dos bits subsequentes. Tá? Vamos lá de novo. Então, olha aqui, ó. Como é que eu represento o número menos 42, por exemplo? Vamos lá. Eu quero representar o número menos 42. Então, a primeira coisa, eu represento o número 42 positivo aqui. Ó. Esse número de cima é o número 42, tá? Vamos ver se é 42 mesmo? 2 mais 8 dá quanto? 2 mais 8 dá 10. Isso. E 10 mais 32, que é essa casa aqui, que vale 32. 32 mais 10 dá 42. Então, esse número é o 42. Tá, eu não quero 42, eu quero menos 42. Então, eu uso o algoritmo. Inverte todos os bits. Inverte tudo, que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. E soma 1. Então, me ajudem, gente. 1 mais 1 dá quanto? Dá 0 e vai 1. Esse 1 aqui eu baixo. E o resto é só baixar, porque não tem mais nada que somar. Então, esse número binário que estou marcando aqui com o mouse agora é o número menos 42. Tá? É o menos 42. Então, vamos numa regra geral. A gente tem que ter regra geral para não se perder. Eu quero representar um número negativo qualquer. Vamos pegar assim, eu quero menos 17. Professor, como é que eu represento menos 17? Regra número 1. Representa o número 17 em binário positivo. Isso a gente já conhece. Bota o número 17 em binário positivo.
Depois eu inverto todos os bits do número 17, que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. E depois eu somo 1. Pronto, obtive um número menos 17, tá? Tranquilo, gente? Sim. Tomei um susto.